Olá, turma, tudo bem? Espero que estejam todos bem e seus familiares também, né? Claro. E nós vamos continuar então nossos vídeos aqui sobre a linguagem C, né? Falando hoje de uma estrutura de repetição que é o for, tá? Então, na aula anterior nós tínhamos visto, né, no caso do vídeo anterior, né, nós tínhamos visto as estruturas de repetição usando o while e o do while, né? Qual é a diferença entre as duas? O while, na verdade, verifica já no início do loop se a condição é atendida ou não. E o do while executa o loop pelo menos uma vez antes de verificar se vai continuar ou não, né? Então o while pode nem entrar na estrutura se por acaso não for verificada a condição necessária para que aconteça essa repetição, o loop, tá? E o do while vai executar pelo menos uma vez, do é faster, né? Vai executar pelo menos uma vez, e ao final vai verificar se por acaso deve continuar ou não. Tá? Só que nessas duas condições são condições indeterminadas. Né? Nós vimos o exemplo que foi usado, a questão de carregamento de um bagageiro, de cargas, de um avião, de uma aeronave, né? Onde você tem um limite de peso e um limite de volume, tá? E você não sabe exatamente quantas caixas ou quantos volumes vão poder ser colocados dentro do bagageiro, dependendo, é claro, do tamanho das caixas, né? Você vai ter mais caixas ou menos caixas. Então, nessas duas estruturas que nós vimos anteriormente, elas são chamadas de estruturas de repetição de forma indeterminada. Você não sabe exatamente quantas vezes você vai repetir. Vai repetir até que aconteça uma determinada condição de parada, que no caso seria o carregamento da aeronave, né, atingir o limite de peso, ou atingir então o limite de volume, ou ambos, tá certo? Então é isso que nós vimos nos exemplos do vídeo anterior. Tá? Só que hoje nós vamos ver, né, nesse nosso vídeo, uma estrutura de repetição que é determinada. Você sabe exatamente quantas vezes você quer que repita. Tá? E isso tem certas situações, né, que são clássicas. Por exemplo, eu quero fazer uma contagem regressiva, né, e quero fazer a contagem de 10 até 0. Então eu sei quantas vezes, né, isso vai se repetir. Então vocês vão ver como fica extremamente enxuto o programa, extremamente curto, bem poucas linhas, usando um comando chamado for. Então nós vamos começar aqui o nosso programinha, dando um include na nossa biblioteca básica, né? Include stdio.h, nossa biblioteca básica. Nosso programinha começa com main, tá? Isso, abre e fecha. E vou salvar já o programa, tá? E até já tem um programa que eu comecei aqui, na verdade vou substituí-lo. Então, contagem regressiva com for, tá? Substituir sim, né? E nós vamos começar ele do zero aqui. Então nós vamos começar, por exemplo, dizendo que nós temos um número do tipo inteiro, número, variáveis nunca levam acentuação, tá? E vou fazer uma contagem regressiva usando o comando for, onde o for tem 3 parâmetros. Tá? O primeiro parâmetro diz respeito ao valor inicial da variável que você quer controlar. Quem que é a variável que você vai controlar? Vou controlar número. Tá? Então a variável se chama número, um inteiro. Né? Então o for, é claro, tem que ser os índices usando inteiros. Tá? Então quantas vezes, às vezes, não tem como fazer um loop, meio loop. Você repete o loop uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na verdade, você vai determinar quantas vezes será executado, mas é sempre um número inteiro. Então, int número. Tá? E número começa com o valor inicial dele. O valor inicial começa com 10, porque é uma contagem regressiva. Tá? Então, começa com 10. Tá? Até quando que você quer que repita? Então, o segundo parâmetro é até quando você quer que repita. Qual é a condição de parada? Tá? Então, eu quero que repita enquanto o número for maior ou igual
a 0. Ou seja, eu vou fazer uma contagem regressiva começando com 10, e quando chegar em 0, é para parar. Tá? Então, enquanto o número for maior ou igual a 0, é para fazer o que com ele? Decrementá-lo. E como é que é decrementar? Decrementar é número, tá? Igual a número menos 1. Certo? Muito bem. Então, para fazer esse tipo de estrutura de repetição, né, basta eu colocar agora, né, eu quero fazer o quê? Eu quero escrever um número. Então, eu vou fazer um printf. Tá? Opa, começando aqui com um par de aspas, né? Printf, eu vou colocar aqui então o formato que eu quero, vou dar afastar aqui, dar um espaçozinho, e vou colocar aqui um porcentagem D, tá? E vou mandar escrever o número. Veja que variáveis nunca têm acento, né? Então, esse número que eu estou fazendo variar, começando com 10, né? Enquanto ele for maior ou igual a 0 para fazer isso, onde cada passada do loop eu diminuo 1, então ele vai começar com 10, então ele escreve 10, depois ele escreve 9, e assim por diante. Ele vai fazer dessa forma. Só que, claro, isso aqui é extremamente rápido para o loop fazer, então, né, para ser executado esse tipo de coisa. Se eu quiser ver número a número, eu tenho que fazer uma paradinha aqui, que é um getChar. O getChar, na verdade, faz o quê? Ele para a tela, então parar a tela, aguardando um Enter. Ele espera por um Enter. Não tem Enter sobrando anterior, porque eu não fiz nenhuma entrada de dados, portanto eu não entrei com dados, né? E o que eu tenho, na verdade, é começando já com um número pré-definido, então eu não estou fazendo um scanf, eu não estou lendo nenhum número, eu já começo partindo, o número pré-determinado é 10, né? E executo esse loop. Veja como ficou curto o meu programinha aqui. Então eu só tenho esse getChar aqui para que ele não dispare e coloque tudo de uma vez só, para que eu possa ir acompanhando cada passada do loop, ele vai mostrando aqui, vai diminuindo o número, né, e assim por diante. Então eu dou um build and run, o que nós temos aí? 10, né? Está aqui, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E terminou o nosso, né, programinha. E é claro que ele alinha sempre para o lado esquerdo, aqui, sempre para o lado esquerdo. Se eu quiser fazer um artifício para que você coloque embaixo, alinhado à direita, isso na verdade você tem que dizer que você vai imprimir com um espaço de 2 decimais. Então 2 decimais aqui você reservou um espaço para 2 decimais. Ponto 2D, não ponto não, é 2D, porque número inteiro não tem casa decimal, né? Você quer, desculpe, não é casa decimal, é dígito. Quero escrever com 2 dígitos decimais. Ele separa um espaço para o segundo dígito. Então, se você fizer a execução desse mesmo programa agora, com esse formato aqui, ponto, né, ponto não, sem ponto, inteiro decimal do tipo 2 dígitos decimais, 2D, tá? Só é ponto, na verdade, quando é float, né? Então aqui nós temos o inteiro, então não tem ponto, não tem casa decimal, então eu dou um build and run, e o que vai acontecer? Ele vai alinhar com um espaçozinho para 2 dígitos, tá? Tá lá o 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Né? Então ele fez essa execução do programa alinhando com espaço para 2 dígitos. Tá certo? Muito bem. Tem uma coisa interessante aqui, muito importante para salientar, que você nunca deve colocar no final do for um ponto e vírgula. Nunca. Se você fizer isso, matou o for. Ele não executa mais nada. Simplesmente ele não vai executar o restante. Matou o for. Tá? Então o que ele vai escrever aqui? Ele vai escrever acho que só o primeiro e vai cair fora. Né? Então, deixa eu até ver aqui como é que vai acontecer isso. -1. Isso aí, terminou o programa. Pegou um lixo qualquer aí, porque não tem valor inicial, né? Então ele fez o quê? Ele pegou um número, fez número igual a -1 e caiu fora. Ele não fez a estrutura de repetição. Tá? Você matou o for porque você colocou um ponto e vírgula no final. Então, o for não tem ponto e vírgula. Outra coisa importante, o separador dos argumentos no comando, aqui no for, é o ponto e vírgula. A maior parte dos nossos comandos a gente separa por vírgula, que é o caso do printf. Printf é o formato da variável, vírgula, nome da variável.
certo? Ponto e vírgula para encerrar o comando. Aqui não, aqui na verdade você usa os argumentos, que seriam os parâmetros aqui do que você vai usar no for, né, no for, separados por ponto e vírgula. É como se fosse cada um desses aqui uma instrução, e na verdade são. Primeiro você está dando a instrução que o número começa com 10, daí você vai dizer que ele vai repetir até enquanto ele for maior ou igual a 0, tá? E depois tem número igual a número menos 1. Então o separador é o ponto e vírgula, tá? Sempre lembrando nesse detalhe. Bom, no while, no do while, na verdade a gente não chegou a usar mais do que um parâmetro. É uma condição de parada, né? Apenas. Você pode usar o e o ou, né? Coisa que você também pode usar aqui no meio, mas na verdade no for, como você tem o número de repetições determinado, fica muito mais fácil de você entender isso, né? Bom, muito bem. Então você tem aqui o número igual a número menos 1. Isso aqui, na verdade, pode ser substituído por número menos menos. Então, número mais mais significa a mesma coisa que número igual a número mais 1. Número menos menos, tá? Então, número menos menos, tá? É a mesma coisa que número igual a número menos 1. Certo? Então, número menos menos, deixa eu até colocar aqui, ó, salientando, que isso aqui é uma maneira, né? Nós já tínhamos comentado rapidamente em estruturas anteriores, mas salientando então, né? Tem outras características que a gente vai ver depois no próximo vídeo, falando dessas estruturas concatenadas aqui, que você, na verdade, faz uma abreviação. Por isso que vem o nome C++ e assim por diante, né, que é um C incrementado ou algo parecido. Então, número menos menos, na verdade, é uma maneira de você representar, em vez de escrever essa expressão aqui, número igual a ele mesmo menos 1, você faz número menos menos e ele decrementa 1 no número. Tá? Infelizmente não tem como fazer menos menos 2. Se você quiser fazer, por exemplo, que vai ser a impressão só dos números pares, né? Então, isso, na verdade, você vai ter que fazer número igual a daí vai ter que fazer a expressão por extenso, que é essa aqui. Tá? Igual a número menos 2. Então, vou escrever de 2 em 2 apenas, né? Até chegar no zero. Tá? Então, nós temos aqui o nosso programinha. Tá? Então, número menos menos é a mesma coisa que número igual a número menos 1. Tá? Vai aqui de novo, ó, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 e terminou o programa. Né? Então ele só deu essa paradinha por causa desse get char, senão ele escrever já direto na tela os 10 números lá, 10, 9, 8, até chegar no zero, né? Então 11 números na verdade, por causa do 10, né? Então, na verdade, você tem, né, rapidamente uma solução, né, com for aqui, que é um loop determinado. Tá certo? Tá aí, né? Bom, então, começando um outro programa aqui agora, né, da mesma forma que a gente usou o loop determinado, você pode... aqui, na verdade, o for não ficaria muito elegante se, por exemplo, eu quisesse interromper a contagem regressiva, né, começando com um número... quando eu chegasse em uma determinada condição, tivesse um if aqui, eu quisesse interromper. Então, para interromper isso, você pode usar um comando que não é muito elegante, que é o break, que você cai fora. A gente, na verdade, usou ele no scanf, aliás, no switch case, né, no switch case, onde você tem um break para que ele não passe para as condições de baixo. Tá? Então, você verifica uma condição, dá o switch case, né, dá o case não tenha sido... Né, caso tenha sido satisfeito aquilo lá, passa por debaixo e assim por diante. Né? Dá um break, na verdade, né? Então você cai fora se uma determinada condição for atingida. Mas no caso do for, se você usar um break aqui, a gente chama disso de programação suja. Você interrompeu o loop antes que ele fosse executado o número de vezes para o qual ele foi programado. Tá? Então a gente evita fazer... Quando você tem um loop indeterminado, que você não sabe exatamente quantas vezes você vai repetir, você não usa o for. Né? Então não é proibido, na verdade, mas não fica muito boa
a sua programação é tipo aqueles códigos que não são muito claros, é meio confuso, você usar um break no meio de um for, né, para cair fora ou algo parecido, ou forçar então que ele chegue no número limite dele, que é o zero, para daí você cair fora e assim por diante. Né? Então nós, com o for, na verdade, nós fizemos esse programinha aqui, nós vamos agora fazer uma comparação com os outros, usando o próprio comando, o programa main aqui. Não vamos sair do main, não. Vamos fazer uma comparação aqui da contagem regressiva usando os anteriores que nós tínhamos vistos. Então, quais são os anteriores? Com o while, tá? Então, nós vamos fazer aqui nós vamos colocar aqui um printf. Antes do for aqui, nós vamos colocar aqui printf. Tá? Só para a gente saber onde que a gente está, usando for. Eu vou colocar em letras garrafais aqui, mas na verdade, melhor não usar isso aqui, senão confunde. Nunca o comando é com letra maiúscula. Usando for. Né? Tá? Então nós vamos colocar aqui, vamos deixar assim mesmo. Usando for. Tá? E vou quebrar duas linhas. Vou quebrar uma linha só, é o suficiente. Tá? Usando for. Tá? Depois nós vamos, então, antes de usar aqui o while, nós vamos colocar aqui, ó, usando, printf, né, claro, printf, tá, usando while, e eu vou colocar aqui um contra-barra para quebrar a linha, tá certo? Mas eu, na verdade, eu até gostaria de chamar a atenção aqui, mas eu vou deixar assim mesmo. Usando o while, tá? Então printf faltou ponto e vírgula lá no final, faltou ponto e vírgula aqui, né? O while, daí vamos ter a condição para contar de, né? Então nós vamos ter que inicialmente, antes de começar o while, declarar o valor de número. Número vai começar diferente do for, quando você usa o for, ele já inicializa o número. Então o número passa a ser 10, certo? O número passa a ser 10 para começar aqui antes do while, tá? Então, while, o quê? Número for maior ou igual a 0, é para repetir o que está aqui. Veja que o while também não tem ponto e vírgula, porque ele continua com par de chaves. Né? Então, como é que a gente faz a contagem regressiva? Mesma coisa que está lá, ó. Print, né? Isso aqui, na verdade, eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Só que agora eu preciso, na verdade, depois que ele imprimiu o número, tá? Eu preciso fazer o quê? Número igual a número menos 1. Ou número menos menos. Eu tenho que colocar aqui o menos menos. Né? Eu tenho que fazer isso aí, número menos menos. Que é a mesma coisa. Número menos menos é a mesma coisa que número igual a número menos 1. Então ele está incrementando 1 no número. Só que o while não faz isso dentro do comando, como está aqui no for. Né? Ele faz isso, você que tem que mandar fazer esse tipo de coisa. Tá? Ok, então com o while, nós temos aí, só que para pular, antes de começar aqui com o while, eu vou pular uma linha, vou pular duas linhas aqui antes, printf, tá? Contra-barra-n, contra-barra-n. Então isso aqui são quebras de linha, só para não grudar tudo, né? Senão vai ficar tudo muito grudado. Então isso aqui são barra-barra, quebras de linha. E vou usar essas quebras de linha aqui antes de começar agora o nosso próximo comando. Então eu vou fazer 3 vezes a mesma coisa dentro do mesmo programa. Ele vai fazer 3 contagens regressivas usando os 3 comandos, né, de forma diferente aqui, que vão dar o mesmo resultado nesse caso aqui. Tá? Só que nem sempre... então nós temos que fazer de novo. Número tem que inicializar número igual a 10, tem que começar de novo, porque no for ele já faz isso de forma automática, mas aqui não. Né? Então, número igual a 10, aqui eu vou ter um do, né? Que executa pelo menos uma vez, tem um par de chaves aqui, certo? E o que eu vou fazer nesse do, dentro desse do aqui? Bom, eu vou escrever o número aqui do mesmo jeito, vai ter um getChar aqui,
para parar a tela, então eu vou copiar aqui, que vai ser igualzinho, lá em cima, vai ter que fazer a mesma coisa, vai decrementar um número aqui dentro, tá? E agora o while vem aqui, while, então é um do while, né? O while é a condição de parada. Até quando você quer que faça isso? Enquanto, deixa eu colocar aqui, enquanto o número, então o número, é bem igual ao que está lá no, né? Número for maior ou igual a zero. E daí tem que ter um ponto e vírgula, porque ele não é a última coisa, né? Não é mais o par de chaves, tá certo? Então, deixa eu até colocar aqui, quebras de linha e tal, deixa eu até colocar um comentário aqui, nessa linha aqui, eu vou fazer assim, para a gente ver, barra, barra, aqui eu vou colocar um comentáriozão aqui, e vou copiar isso aqui. Isso aqui não vai aparecer para mim, né? Para o usuário não aparece, tá? Então, printf usando do while, né? While, depois vem, faltou o printf aqui, vou fazer isso aqui, ó. Copiar, colar. Então, printf usando do barra while, do barra while, tá? Que seria esse último aqui. Então, o que acontece? Eu separei com uma linha aqui para ficar bem claro. Esse aqui é o primeira instrução, vai executar com for. Tá? Então, esse pontilhado aqui é onde termina o for. Né? Na verdade, essa linha aqui é onde termina o for. Aqui começa o while. Né? Então, o while eu faço aqui usando o while e tal. Então, aqui dentro é o while. E daí tem uma linha aqui para separar, né, da construção aqui do while. Né? Então, o do while, né? Na prática, nesse caso aqui de uma contagem regressiva, não terá nenhuma diferença nenhuma. Absolutamente nenhuma diferença. Né? Não terá nenhuma diferença. Né? Então tá lá, usando for. Então aí, usando for. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tá? Usando o while. Começou lá com 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Usando do while. Mesma coisa, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E nós executamos, então, as três estruturas de repetição, com 3 comandos diferentes, cujo funcionamento, nesse caso aqui, deu exatamente igual, né, mas cada uma delas é mais adequada para certas situações. Então, while, repetindo, você testa no início, antes de executar o loop. Tá? Se por acaso a condição nem for satisfeita, ele nem entra no loop. Do while, executa pelo menos uma vez e depois testa. Tá? Então, nesse caso aqui não fez diferença nenhuma, porque não foi uma situação desse tipo. Tá? E o for? O for você usa para situações determinadas. Você sabe quantas vezes você quer repetir. Então o for fica fácil. Né? Nesse sentido, fica bem fácil. Tá certo? Bom, então, nós vamos encerrar por aqui esse primeiro vídeo. Já a gente continua com o próximo, tá certo? E já retornamos então para continuar com um exemplo bem interessante e bem prático, ok? Obrigado então, até já.